Olá a todos! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast, com resumos de hematologia. E neste episódio vamos começar falando sobre hemostasia e a coagulação sanguínea. A hemostasia é um processo fisiológico crucial que visa impedir o sangramento excessivo e manter a fluidez do sangue nos vasos sanguíneos íntegros. Ela atua como um sistema de defesa complexo, composto por diversos mecanismos interligados, que se ativam em resposta à lesão vascular. E falando em hemostasia, não podemos esquecer de falar da trombopoiese. A trombopoiese é um processo essencial para manter a homeostase. A trombopoiese é o processo de produção de plaquetas, pequenos fragmentos celulares que circulam no sangue e ajudam a coagulá-lo. Ela ocorre na medula óssea a partir de células tronco hematopoiéticas pluripotentes, ok? Agora vamos voltar para a hemostasia. Bem, a hemostasia acontece em etapas, partindo da hemostasia primária. A hemostasia primária é a fase inicial da coagulação sanguínea, que ocorre logo após a lesão de um vaso sanguíneo. Seu objetivo principal é formar um tampão plaquetário temporário para interromper o sangramento até que a coagulação secundária possa se estabelecer. Nas etapas da hemostasia primária temos a vasoconstrição, a ativação plaquetária, a agregação plaquetária, a retração do coágulo plaquetário e a liberação de fatores de coagulação. Na vasoconstrição, a lesão vascular desencadeia um reflexo local que contrai os vasos sanguíneos na área lesada. Isso reduz o fluxo sanguíneo e ajuda a minimizar a perda de sangue. Na ativação plaquetária, as plaquetas, fragmentos celulares presentes no sangue, aderem ao local da lesão e se ativam. A ativação plaquetária libera uma série de sinais que atraem mais plaquetas para o local e promovem sua agregação. Já na agregação plaquetária, as plaquetas ativadas se ligam umas às outras, formando um agregado plaquetário, também conhecido como tampão plaquetário. O tampão plaquetário funciona como um plugue temporário, ajudando a selar a lesão e impedir o fluxo sanguíneo. Na retração do coágulo plaquetário, as plaquetas contraem seus filamentos internos, puxando o coágulo plaquetário para se contrair e se fortalecer. Isso ajuda a compactar o tampão e torná-lo mais resistente ao fluxo sanguíneo. E na liberação de fatores de coagulação, as plaquetas ativadas também liberam fatores de coagulação, proteínas que desempenham um papel crucial na coagulação secundária. A hemostasia secundária, também conhecida como coagulação sanguínea, é a segunda etapa do processo complexo que visa deter a hemorragia após uma lesão vascular. Ela se inicia logo após a formação do tampão plaquetário na hemostasia primária e trabalha em conjunto com as outras etapas para garantir a hemóstase completa. As principais etapas da hemostasia secundária são a ativação da cascata de coagulação, formação da trombina, a formação da rede de fibrina, a retração do coágulo, e a fibrinólise, ativação da cascata de coagulação. Diversos fatores podem ativar essa cascata, incluindo o próprio tampão plaquetário, células endoteliais danificadas e fatores de coagulação do plasma. Essa cascata é composta por uma série de reações enzimáticas que amplificam e aceleram a formação de coágulos sanguíneos. Formação da trombina. A trombina é a enzima-chave da coagulação, responsável pela conversão do fibrinogênio em fibrina. Ela é formada através da ativação de uma proteína chamada protrombina, que por sua vez é ativada por diversos fatores de coagulação. Formação da rede de fibrina. A trombina converte o fibrinogênio, uma proteína solúvel do plasma, em fibrina, uma proteína insolúvel que se polimeriza em longas cadeias. Essas cadeias se entrelaçam, formando uma rede tridimensional que aprisiona as células sanguíneas, especialmente as plaquetas, criando um coágulo firme e estável. Retração do coágulo. As plaquetas dentro do coágulo se contraem, puxando as fibras de fibrina e compactando o coágulo. Isso ajuda a reduzir o volume do coágulo e a fortalecer sua estrutura, tornando-o mais resistente à ruptura. Fibrinólise. A fibrinólise é o processo de dissolução do coágulo sanguíneo, que ocorre após a hemóstase ter sido alcançada. Ela é mediada por enzimas proteolíticas chamadas plasminas, que degradam a fibrina e liberam seus produtos de degradação. A fibrinólise é importante para prevenir a trombose venosa e outras complicações relacionadas à coagulação. Bom, a hemostasia inclui 3 processos. Referente aos 2 primeiros processos nós já falamos que é a hemostasia primária, e hemostasia secundária, a qual envolve a coagulação. Então falta falar sobre o terceiro e não menos importante processo, que é a hemostasia terciária.
A hemostasia terciária, também conhecida como fibrinólise, é a etapa final do processo de hemostasia, responsável por remover o coágulo sanguíneo formado na hemostasia secundária e restaurar o fluxo sanguíneo normal no local da lesão vascular. Resumidamente falando, na hemostasia terciária a fibrinólise é ativada simultaneamente à coagulação sanguínea, mas atua de forma controlada para evitar a dissolução prematura do coágulo antes que a lesão esteja completamente reparada. A principal enzima responsável pela fibrinólise é a plasmina, que é ativada a partir do plasminogênio, uma proteína presente no plasma sanguíneo. Ocorre a degradação da fibrina. A plasmina atua degradando a fibrina, a proteína que forma a estrutura da rede do coágulo sanguíneo. Essa degradação ocorre de forma gradual, iniciando pelas partes mais antigas do coágulo e progredindo até sua completa dissolução. Para evitar a degradação excessiva do coágulo, existem mecanismos inibidores da plasmina, como a antiplasmina alfa-2, que regulam sua atividade e garantem um equilíbrio entre a formação e a dissolução do coágulo. Com a dissolução do coágulo, o fluxo sanguíneo normal é restaurado no local da lesão vascular, permitindo a oxigenação e nutrição dos tecidos adjacentes. Importância da hemostasia terciária. Previne trombose. A remoção do coágulo impede a formação de trombos, que podem obstruir os vasos sanguíneos e levar a complicações graves como AVC e infarto. Promove a cicatrização. A fibrinólise libera produtos da degradação da fibrina que estimulam a proliferação celular e a angiogênese, processos importantes para a cicatrização da lesão vascular. Mantém a homeostase. O equilíbrio entre a formação e a dissolução do coágulo sanguíneo é crucial para a manutenção da homeostase, prevenindo hemorragias e tromboses, e garantindo fluxo sanguíneo adequado para todo o corpo. Muito bem. Então vamos continuar. Vamos falar agora sobre a função plaquetária. As plaquetas, também conhecidas como trombócitos, são fragmentos de células presentes no sangue com um papel crucial na hemostasia, o processo que impede o sangramento. Elas são produzidas na medula óssea a partir de megacariócitos e circulam livremente no sangue por cerca de 10 dias. Sua contagem normal no sangue varia entre 150.000 e 400.000 por microlitro. Funções principais das plaquetas. Formação do coágulo sanguíneo. As plaquetas se aderem ao local da lesão vascular e umas às outras, formando um tampão plaquetário inicial. Elas liberam diversos fatores que ativam a cascata de coagulação, um processo complexo que transforma proteínas do sangue em fibrina, a trama proteica que forma o coágulo definitivo. As plaquetas contraem, compactando o coágulo e reforçando a vedação do vaso sanguíneo. Defesa do organismo. As plaquetas podem capturar e eliminar micro-organismos, auxiliando na defesa contra infecções. Liberam substâncias que atraem células do sistema imune para o local da lesão, facilitando a resposta inflamatória e a reparação tecidual. Outras funções importantes. Manutenção da integridade vascular. As plaquetas liberam fatores que promovem a constrição dos vasos sanguíneos, diminuindo o fluxo sanguíneo e auxiliando na hemostasia. Auxiliam na regulação do fluxo sanguíneo e na reparação de lesões endoteliais, camada interna dos vasos sanguíneos. Desordens plaquetárias. Trombocitopenia. Número reduzido de plaquetas que aumenta o risco de sangramento. Trombocitose. Número elevado de plaquetas que aumenta o risco de formação de coágulos. Doenças trombofílicas. Distúrbios que aumentam a propensão à formação de coágulos sanguíneos. Fatores que influenciam a função plaquetária. Medicamentos, anticoagulantes, antiplaquetários e alguns outros medicamentos podem afetar a função plaquetária. Doenças inflamatórias renais, hepáticas e autoimunes podem alterar a contagem ou a função das plaquetas. Hábitos de vida. Tabagismo, consumo excessivo de álcool e sedentarismo podem prejudicar a função plaquetária. Índices hematimétricos. Os índices hematimétricos são ferramentas essenciais para avaliar a saúde dos glóbulos vermelhos, hemácias no sangue. Através da análise desses índices, é possível obter informações valiosas sobre o tamanho e a concentração de hemoglobina nas hemácias, auxiliando no diagnóstico de diversas doenças do sangue, como anemias. Vamos a eles. Volume corpuscular médio VCM. Indica o tamanho médio das hemácias. Interpretação. O VCM alto é chamado de macrocitose. Hemácias maiores que o normal. Pode indicar anemia megaloblástica, doenças hepáticas ou mielodisplasias. O VCM baixo é chamado de microcitose. Hemácias menores que o normal. Pode indicar anemia ferropriva, talassemia ou outras doenças. VCM normal. Tamanho normal das hemácias.
A concentração hemoglobínica corpuscular média, CHCM, mede a quantidade de hemoglobina presente dentro das hemácias. Interpretação. A CHCM alta é chamada de hipercromia. Hemácias com maior concentração de hemoglobina. Pode indicar doenças da tireoide, esferocitose hereditária, queimaduras, desidratação ou doença falciforme. A CHCM baixa é chamada de hipocromia. Hemácias com menor concentração de hemoglobina. Pode indicar anemia ferropriva, anemia megaloblástica, talassemia, doenças crônicas ou intoxicação por chumbo. Já CHCM normal. Concentração normal de hemoglobina nas hemácias. Análise conjunta é uma importante observação. A avaliação conjunta do VCM e CHCM, em conjunto com outros índices hematimétricos e informações clínicas, fornece uma visão mais abrangente da saúde dos glóbulos vermelhos e auxilia no diagnóstico de diversas doenças do sangue. É importante ressaltar que os valores de referência para os índices hematimétricos podem variar ligeiramente entre laboratórios e de acordo com a idade e o sexo do indivíduo. Em resumo, os índices hematimétricos, VCM e CHCM, fornecem informações sobre o tamanho e a concentração de hemoglobina nas hemácias. Alterações no VCM e CHCM podem indicar diversas doenças do sangue, como anemias. A análise conjunta do VCM e CHCM, junto com outros índices hematimétricos e informações clínicas, é crucial para o diagnóstico preciso. Os valores de referência para os índices absolutos podem variar. E como funciona a contagem das plaquetas? Bem, a contagem de plaquetas é um exame que mede o número de plaquetas que há no sangue, sendo crucial para avaliar a saúde do sangue e auxiliar no diagnóstico de diversas doenças. Vamos lembrar que as plaquetas são células sanguíneas pequenas que ajudam a formar coágulos sanguíneos e parar sangramentos. Um exame de contagem de plaquetas geralmente é realizado como parte de um hemograma completo, e determina o número de plaquetas presentes em 1 microlitro, L, de sangue. Interpretação dos resultados. A contagem baixa de plaquetas, trombocitopenia, pode indicar diversos distúrbios como doenças autoimunes, infecções, problemas na medula óssea, uso de certos medicamentos e até mesmo gravidez. Níveis muito baixos de plaquetas podem levar a sangramentos excessivos e hematomas. Já a contagem alta de plaquetas, trombocitose, pode estar associada a diversos fatores como inflamações, doenças crônicas, cirurgias recentes e até mesmo como um efeito colateral de alguns medicamentos. Níveis muito altos de plaquetas podem aumentar o risco de formação de coágulos sanguíneos, o que pode levar a trombose, AVC e outros problemas graves. Fatores que influenciam a contagem plaquetária. Idade. A contagem de plaquetas tende a diminuir com o envelhecimento. Sexo. As mulheres geralmente apresentam contagens plaquetárias ligeiramente mais baixas que os homens. Ciclo menstrual. As mulheres podem ter variações na contagem de plaquetas durante o ciclo menstrual. Medicamentos. Certos medicamentos como anti-inflamatórios não esteroides, ANES, e quimioterapia, podem afetar a contagem de plaquetas. Condições médicas. Diversas doenças como infecções, problemas na medula óssea e doenças autoimunes, podem influenciar a contagem de plaquetas. Bem, vamos continuar então. Existem também os testes laboratoriais para defeitos de coagulação, também conhecidos como coagulograma. Eles são um conjunto de exames que avaliam a capacidade do sangue de se coagular. Eles são essenciais para o diagnóstico de distúrbios hemorrágicos e trombóticos. Os distúrbios hemorrágicos acontecem quando há uma tendência a sangramento excessivo, ou uma disfunção de um ou mais elementos da hemostasia, que pode ser hereditário ou adquirido. Tempo de sangramento. Este teste vai medir o tempo de sangramento de uma incisão em pele sem pelos ou em mucosa. É uma prova que mensura a funcionalidade das plaquetas como tampão de uma pequena ferida e a trombocitopenia também é analisada neste teste. Deve ser feita uma incisão pequena e profunda em pele seca e limpa, utilizando uma lanceta ou lâmina de bisturi, e no instante em que o sangue fluir da ferida é marcado o tempo. A cada 30 segundos, o sangue acumulado deve ser retirado com um papel filtro, sem tocar a ele. Quando o sangue não aparece mais no local da punção, significa que o teste atingiu seu tempo limite. O tempo de sangramento normal pode variar de 1 a 5 minutos e poderá se prolongar em condições como trombocitopenia ou plaquetas anormais, defeitos da parede vascular, uremia, hepatopatia severa e utilização de medicamentos anticoagulantes em doses elevadas. Observações.
O TS não é mais realizado em alguns países, como os Estados Unidos, devido à sua baixa sensibilidade e especificidade. No Brasil, o TS ainda é realizado em alguns laboratórios, mas o seu uso está diminuindo. Retração do coágulo. O teste de retração do coágulo, também conhecido como retração do coágulo sanguíneo, é um exame laboratorial simples que avalia a função plaquetária. Este teste avalia o tempo necessário para a formação de coágulo de fibrina e a quantidade de soro claro que aparece em torno do coágulo, em uma amostra de sangue sem anticoagulante. O tubo contendo sangue sem anticoagulante é colocado em uma estufa a 37 graus Celsius por 1 hora para permitir que coagule. Após a coagulação, o coágulo se separa do soro, a parte líquida do sangue. A porcentagem do volume total de sangue que o coágulo ocupa é medida. O que os resultados significam? Retração normal. Indica que as plaquetas estão funcionando corretamente e que a coagulação do sangue está normal. Retração reduzida. Pode indicar um problema com as plaquetas como trombastenia de Glanzmann, uma doença rara em que as plaquetas são defeituosas e não se aderem umas às outras. Plaquetopenia. Uma diminuição no número de plaquetas. Doença de von Willebrand. Um distúrbio hereditário que afeta a função das plaquetas. Hiperfibrinogenemia. Um aumento no nível de fibrinogênio, a proteína que forma os coágulos sanguíneos. O teste de retração do coágulo é um exame simples e barato que pode ser útil para diagnosticar distúrbios hemorrágicos, monitorar o tratamento de distúrbios hemorrágicos e investigar a causa de sangramento excessivo. Tempo de protrombina TP. O tempo de protrombina TP, também conhecido como tempo de Quick, é um exame de sangue simples que mede a eficiência da coagulação sanguínea. Ele avalia o tempo que leva para o sangue formar um coágulo, fornecendo informações sobre a atividade da via extrínseca da coagulação, pois é sensível a reduções de fatores de coagulação, como protrombina e fibrinogênio, sendo usado na avaliação de alterações congênitas e adquiridas dos fatores dessa via da coagulação, na monitorização da anticoagulação oral e como teste de triagem pré-operatório. O tempo consumido em segundos, até a coagulação do plasma, constitui o TP. Para a realização deste teste, uma amostra de sangue é coletada de uma veia do braço, geralmente sem necessidade de jejum. O sangue é misturado com um reagente que contém tromboplastina tecidual e cálcio, substâncias que iniciam a cascata de coagulação. Interpretação dos resultados. TP aumentado. Indica coagulação sanguínea lenta, podendo estar relacionado à deficiência de fatores de coagulação, doenças hepáticas, vitamina K deficiente ou uso de medicamentos anticoagulantes. TP diminuído. Indica coagulação sanguínea rápida, podendo estar associado a doenças como trombose venosa profunda, embolia pulmonar ou coagulopatias congênitas. Tempo de tromboplastina, TTP. O tempo de tromboplastina é um exame laboratorial que avalia a via intrínseca da coagulação do sangue. Ele mede o tempo que leva para o sangue formar um coágulo após a adição de reagentes específicos. Como o exame é realizado? Uma amostra de sangue é coletada da veia do seu braço. O sangue é centrifugado para separar as células vermelhas do plasma, a parte líquida do sangue. O plasma é então usado para o exame. O plasma é misturado com reagentes que ativam a via intrínseca da coagulação, uma das vias pelas quais o sangue coagula. É feita a medição do tempo. O tempo que leva para o coágulo se formar é medido. O que o resultado do exame indica? Tempo normal. O sangue está coagulando adequadamente. Tempo prolongado. Pode indicar um problema com a coagulação do sangue, como deficiência de fatores de coagulação. Os fatores de coagulação são proteínas no sangue que são necessárias para a formação do coágulo. Uma deficiência em um ou mais fatores de coagulação pode prolongar o TTP. Doença hepática. O fígado é responsável pela produção de muitos fatores de coagulação. Doença hepática pode prejudicar a produção desses fatores, levando a um TTP prolongado. Deficiência de vitamina K. A vitamina K é necessária para a ativação de alguns fatores de coagulação. Uma deficiência de vitamina K pode prolongar o TTP. Certos medicamentos. Alguns medicamentos, como anticoagulantes, podem prolongar o TTP. Cirurgia recente. A cirurgia pode afetar a coagulação do sangue e levar a um TTP prolongado temporariamente. Determinação do fibrinogênio. O exame de determinação do fibrinogênio, também conhecido como dosagem de fibrinogênio, mede a quantidade de fibrinogênio presente no plasma sanguíneo. O fibrinogênio é uma proteína plasmática sintetizada pelo fígado que atua no processo de coagulação.
Além disso, possui um importante papel na defesa do organismo, ao ser transportado para o espaço extravascular, auxiliando na localização dos processos patológicos. Devido à associação às condições inflamatórias, as estimativas dessas proteínas no plasma são consideradas úteis na avaliação da resposta inflamatória. A amostra colhida com anticoagulantes como EDTA permite a separação do plasma, que contém fibrinogênio. Por meio da determinação da proteína plasmática e da proteína sérica, obtém-se uma diferença. E é essa diferença a estimativa de fibrinogênio. Interpretação dos resultados. Níveis baixos de fibrinogênio, hipofibrinogenemia, podem aumentar o risco de sangramento excessivo, enquanto níveis altos, hiperfibrinogenemia, podem aumentar o risco de formação de coágulos sanguíneos. Trombocitopenia e trombocitose. A trombocitopenia indica a diminuição da concentração de plaquetas no sangue periférico. A diminuição é uma condição anormal que costuma ser a mais frequente quando se trata das plaquetas. Mas o que leva um organismo a apresentar essa condição? Bem, vários motivos podem levar à diminuição da concentração de plaquetas no sangue periférico. Vamos falar sobre alguns deles. A trombocitopenia pode estar ligada à produção diminuída de plaquetas. Neste caso, a medula óssea apresenta uma deficiência funcional, e os megacariócitos encontram-se reduzidos. Isso pode ser causado por doenças da medula óssea, como aplasia medular, leucemia ou quimioterapia. O aumento da destruição de plaquetas pode ser causado por condições autoimunes, infecções, medicamentos ou sepse. O sequestro ou distribuição anormal de plaquetas, geralmente por esplenomegalia, hepatomegalia, hipotermia e neoplasia. Outro motivo que pode estar relacionado à perda de plaquetas seria uma hemorragia intensa, ou uma transfusão incompatível de sangue. Trombocitose. A trombocitose é uma condição caracterizada por um aumento no número de plaquetas no sangue. Essa condição ocorre com menos frequência do que a trombocitopenia. Mas o que leva o organismo a esta condição? Trombocitose primária essencial. Ocorre quando a medula óssea produz um número excessivo de plaquetas sem causa subjacente. É um distúrbio sanguíneo crônico. Trombocitose secundária reativa. Ocorre como resultado de outras condições como infecção, inflamação, câncer, cirurgia ou perda de sangue. É geralmente temporária. A mobilização em atividade esplênica ou pulmonar durante a atividade física pode causar trombocitose transitória, também conhecida como trombocitose de esforço. Isso ocorre devido à liberação de plaquetas do baço e dos pulmões em resposta ao exercício. A trombocitose reativa geralmente ocorre em casos de hemorragias, nas quais o consumo de plaquetas leva a um aumento no número circulante, devido a um efeito reverso que estimula sua liberação. No esfregaço sanguíneo podem ser vistas plaquetas jovens, maiores que as maduras. Esplenectomia. Pacientes esplenectomizados apresentam uma redistribuição de circulação da massa plaquetária que normalmente é armazenada no baço. Alterações das plaquetas. Vamos lembrar que as plaquetas são os menores componentes do sangue e não são realmente células, mas sim fragmentos de células maiores chamadas megacariócitos. Patologicamente, as plaquetas se apresentam com uma zona periférica basófila, anormalmente intensa com granulação normal. A superfície das plaquetas é lisa e possui muitos grânulos pequenos. O citoplasma contém mitocôndrias, retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi. As plaquetas não possuem núcleo. As plaquetas são componentes essenciais do sangue e desempenham um papel vital na hemóstase, a interrupção do sangramento. Qualquer anormalidade no número ou função das plaquetas pode levar a distúrbios hemorrágicos ou trombóticos. Quando há um aumento na demanda de plaquetas, como em situações de coagulação intensa, a medula óssea pode lançar plaquetas maiores na circulação sanguínea. Essas plaquetas grandes são conhecidas como macroplaquetas ou plaquetas gigantes e podem ter entre 3 e 7 micrômetros de diâmetro, enquanto as plaquetas normais medem aproximadamente entre 1,5 e 3 micrômetros de diâmetro. É importante salientar que o tamanho exato pode variar um pouco entre diferentes estudos e laboratórios. A variação no tamanho das plaquetas pode ser denominada de anisocitose trombocítica. As plaquetas normais são pequenas e redondas, mas em pessoas com anisocitose trombocítica, elas podem ser de tamanhos diferentes, incluindo grandes, macrotrombocitos, e pequenas microtrombocitos. As plaquetas também podem assumir diferentes aspectos, como alterações de forma, sendo denominadas pecilocitose trombocítica.
As plaquetas normais são redondas, mas em pessoas com pecilocitose trombocítica, elas podem ter formatos diferentes, como em forma de lua crescente, oval ou irregular. A anisocitose trombocítica e a pecilocitose trombocítica podem ser causadas por vários fatores, incluindo doenças da medula óssea. Doenças como leucemia, mielodisplasia e trombocitopenia imune primária podem afetar a produção de plaquetas e levar à anisocitose e pecilocitose. Doenças inflamatórias. Doenças como artrite reumatoide e lúpus podem causar inflamação na medula óssea, o que pode levar à produção de plaquetas anormais. Infecções. Algumas infecções, como HIV e hepatite C, podem afetar a medula óssea e levar à produção de plaquetas anormais. Medicamentos. Alguns medicamentos, como quimioterapia e medicamentos para diluir o sangue, podem causar a produção de plaquetas anormais. Deficiências nutricionais. Deficiências de ferro, vitamina B12 e ácido fólico podem afetar a produção de plaquetas e levar à anisocitose e pecilocitose.